Porque muitos pregadores já falaram, eu já ouvi vários pregadores de nome, de renome falar que não fala sobre o pecado. E outros perguntam, mas por que você não fala sobre o pecado? Ele fala, bem, eu não vou falar sobre o pecado, porque todo mundo sabe do seu pecado, todo mundo conhece o seu pecado. Não, mas ele está totalmente equivocado. Porque muitos estão dentro das igrejas e pensam que o pecado é somente matar e roubar. Pensa que é só isso que é pecado em cima dessa terra. Mas tem milhares de pecados na presença do Senhor. Então temos que sim falar do pecado. Temos que pregar sobre o pecado. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 João capítulo 1 versículo 8. Se nós confessarmos que não temos pecado, estamos contra nós mesmos. Estamos pecando contra nós. E não há verdade em nós, porque estamos falando que não existe pecado, nós estamos errando, nós estamos pecando, isso daí já é um pecado. Se eu falar que eu não tenho pecado, se você falar que não tem pecado, você já está pecando. E a palavra diz que se não haver arrependimento, e se não haver a morte na cruz, não existe solução para os pecados. Porque nesta noite a palavra nos diz fortemente ao meu coração, que temos que anunciar o pecado dentro das igrejas, porque o pecado está tirando muitas pessoas da presença do Senhor. Muitas pessoas estão mudando de evangelho, porque não estão deixando, não estão ouvindo as palavras que saem dos altares, falando sobre o pecado, porque o pecado não é só matar e roubar. Tem muitos tipos de pecado em cima dessa terra, que os crentes estão vivendo nesta época, nesta fase. Porque se eu comprar e não pagar, é pecado, eu não vou para o céu. Se eu pegar emprestado e não devolver, é pecado, eu vou para o céu. Tem muitos tipos de pecado. Se eu for falar de todos os pecados que há em cima dessa terra, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Mas a palavra vem dizer fortemente no meu coração que temos que viver, temos que sair do pecado, temos que viver a palavra, porque muitas das vezes nós não damos muitos ouvidos ao que sai da boca de Deus. Mas Deus está falando esta noite para nós não viver em pecado, para nós sair do mundo do pecado, para nós viver a palavra, para nós andar na palavra. Porque se não tiver, se eu pregar aqui o evangelho e falar que é o evangelho correto, não, o evangelho correto é o evangelho genuíno, é o evangelho onde tem que haver a morte, tem que ter ressurreição na cruz, tem que viver a cruz para viver o evangelho de verdade, tem que ter renúncia para viver o evangelho de verdade. Não é eu falando que eu estou pregando o evangelho de verdade, o que vai acontecer? Porque se não houver renúncia, se não houver a morte na cruz, se não houver arrependimento da minha parte, eu não vou estar pregando o evangelho de verdade. Então nesta noite o Espírito Santo queima muito forte no coração, para nós dar atenção, para nós sair dos pecados, para nós sair dos diz que me diz que, porque lá também eu me recordo que o Espírito Santo, que lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 26, a palavra vem nos dizer assim, que o apóstolo Paulo também, o apóstolo João, ele avisou a igreja de Timóteo, porque haveria muitas pessoas que estavam fazendo a vontade de Satanás, estavam fazendo o que Satanás se agradava, estava preso, mas vivo, andando na rua, mas estava preso, estava cativo a Satanás, fazendo a vontade de Satanás. E essas pessoas que estão em muitas casas, tem na minha família, tem na sua família, aquelas pessoas que ficam te apontando, sai da igreja, o que você está fazendo na igreja? Você não era de igreja, o que você quer na igreja? Sai da igreja. Esse daí é que o apóstolo falou para a igreja de Tito, de Timóteo, que tinha muitas pessoas que estavam presas, que estavam cativos, que estavam fazendo a vontade de Satanás. Essas pessoas que a palavra vem nos dizer aqui, que quer sair fácil da presença do Senhor, que quer mudar de evangelho, é umas pessoas que inquietam, que querem transformar o evangelho, querem transtornar o evangelho. Essas pessoas que confundem a nossa cabeça lá fora. Então temos que ter muita sabedoria, temos que ter muita visão, temos que andar na presença de Deus, porque lá fora o inimigo está ao redor, querendo pegar nós. Então temos que ter sabedoria, temos que ver a palavra, temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir graça, temos que pedir a sabedoria de Jesus para nós viver lá fora, porque o problema não está aqui dentro, o problema está lá fora, mas nós estamos aqui, nós vivemos aqui e vivemos lá fora. Então nós temos que ser sábio aqui dentro para saber ser sábio lá fora, porque os nossos inimigos estão ao nosso redor querendo tirar-nos da presença de Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, porque aleluia, glória a Deus, aleluia.